Perguntei pro pastor, e aí, Edu, tem horário para acabar o culto? Ele falou, tem nada. Então vamos embora, até meia-noite é pouco. Amém? Foi todo mundo que falou, não, tem gente que está prestes a estar cansado, quer ir para casa descansar. Hoje é sexta-feira, irmão. Vamos dormir até mais tarde amanhã. Tem alguns que trabalham, mas faz o sacrifício de ficar até o final do culto, não é verdade? Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Um texto que acho que o último mês de junho e começo de julho agora tem feito parte da minha vida. E eu tenho procurado mensagens em cima desse texto, tenho lido esse texto, peguei outro dia o celular do Jean e fui para os originais do hebraico em cima deste texto, porque eu tenho a certeza de que eu fui impactado por essa mensagem na manhã de um sábado, alguns dias atrás, algumas semanas atrás. E desde lá até aqui, esse texto, toda vez que eu lia, algo enchia o meu coração, mas a partir daquele dia, alguma coisa diferente, um olhar diferente, caiu sobre este texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, que é um evangelho que eu não gosto nada, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Vamos ler? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é o equivalente a 600 litros de água cada uma. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. E então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, motivo de muita alegria nesta noite estar aqui. É alegria porque saber que o Senhor sempre escolhe a antítese, sempre escolhe aquele que habita a ambiguidade, sempre escolhe o contraditório para ser o portador da absoluta mensagem. É um motivo de alegria. Olhar para as Escrituras Sagradas e ver que as tuas escolhas para levar a tua palavra nunca foram homens santos, foram homens que tiveram contato contigo, mas antes de ter contato contigo eram homens que tinham consciência do seu pecado. E tal como estes homens, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui sabendo que peco,
sabendo que erro, que transgrido, Senhor, a Tua lei, a Tua vontade. E eu sei também que no meu coração existe o desejo de não pecar, assim como há também este desejo no coração dos meus irmãos. E nesta noite, Senhor, ser escolhido para trazer essa mensagem, sabendo deste meu estado, junto com os meus irmãos, de pecador, é motivo de alegria, porque embora pecadores, todos nós fomos comissionados a levar a verdade absoluta, que é a verdade de salvação do Evangelho, sabendo que muitas vezes nós não seríamos compreendidos, porque as pessoas nos olham e nos julgam, mas graças a Ti, que todas as vezes que o Senhor nos olha através da sua cruz, da cruz de Cristo, o Teu Filho amado, e vê em nós a marca do sangue do Cordeiro, vê em nós as vestes do Cordeiro, vê em nós a marca da graça. Pai, então é motivo de alegria podemos celebrarmos a Tua escolha em nossa vida, que diz a Tua palavra que foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Vós, mas o Senhor nos amou primeiro, antes até da própria fundação do mundo. Então nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor encha a minha vida, encha a minha alma, e que transborde, Senhor, neste microfone, no som aqui, nos meus lábios, a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo pegue essa palavra e crave ela no coração do meu irmão, e que ela gere mudança, transformação, gere consciência, gere, Senhor, a afirmação de perdão, de mudança, de misericórdia, que existe graça, amor, mudança, transformação, vinho novo para todos nós nesta noite. Este é o nosso desejo, é o meu desejo, Senhor. Então fica conosco, fica, Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, e nos alimenta, Senhor, da Tua palavra, nos dá uma porção da Tua palavra, nos dá uma porção diária, o pão nosso de cada dia, é o que nós clamamos nessa noite, pão que não é um alimento sólido, mas é um pão que é alimento espiritual, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede nesta noite, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu estava, há um tempo atrás, acordei embriagado dessa mensagem, literalmente, já que estamos falando de vinho, não é? Esse texto foi algo que depois de eu reli diversas vezes, já preguei diversas vezes, mas nunca me atentei para essa questão, que foi a reflexão que gerou em mim essa consciência dessa mensagem. Até um dia eu estava sentado ali do lado, no fundo, com o Jean, conversando a respeito deste texto com ele. Uma das coisas básicas que nós aprendemos ao fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, que nós não podemos esquecer, é que nós não podemos nos prender somente ao texto específico lido. Nós temos sempre que nos atentarmos para aquilo que está antes do texto direto e o pós-texto, o que vem depois. Esse texto faz parte de um compêndio, de uma homilia, de uma mensagem do evangelista João, do apóstolo João, aquele acerca de quem diz, acerca dele mesmo, que nós lemos na nossa comunidade esse mês inteiro de junho e julho, estudando o Evangelho de João. Nós vimos constantemente esse evangelista, esse autor aqui, extremamente sutil e humilde no seu coração, dizendo que ele era aquele discípulo a quem Jesus amava. Modesto ele, né? Extremamente modesto. Esse evangelista é aquele discípulo a quem Jesus amava, é aquele discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Foi o único homem que teve a percepção, além de sua mãe, de ouvir as batidas do coração de Deus. Eu não sei o que você gostaria de ouvir ou de sentir acerca de Deus, mas esse camarada aqui, ele ouviu algo que nenhum de nós ouviu: o som do coração de Deus. E quando ele fala acerca deste homem, Jesus de Nazaré, o carpinteiro, ele inicia sua homilia no capítulo de número 1, falando que ele era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo, e ele então encarnou-se, ele era a luz que iluminava, e veio a luz, e os homens rejeitaram a luz, porque as suas obras eram más, e não queriam que fossem reprovadas. E entra, ele falando acerca dessa encarnação de Jesus, ele coloca João Batista, dando
testemunho de quem era Jesus, dizendo que ele, João Batista, era o precursor do Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco, do Deus presente, do Deus aqui, do Deus agora. E ele fala que ele veio preparar o caminho, aplanar-vos o caminho, os montes, para que passem o Rei da Glória. E João então vem e prega no deserto, falando acerca de Jesus. Quando Jesus aparece na beira do Rio Jordão, diante de João, todos ouviram uma declaração de quem Jesus era. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus então é batizado por João o Batista. Aí vem o nosso apóstolo, evangelista, que escreve essa carta, fala do batismo, fala as primeiras escolhas do discipulado de Jesus, acerca de Filipe e Natanael, e ele coloca na sequência disso o propósito de qual foi o motivo da vinda de Jesus na terra. Ele coloca aqui no início, já no capítulo número 2, falando qual é o fundamento do ministério de Jesus. Jesus veio trazer uma mensagem, ele mesmo, falando acerca dele, no Evangelho de Lucas, capítulo número 4, diz que ele entra na sinagoga, dão a ele o rolo de Isaías, e quando ele abre, cai exatamente no nosso capítulo de número 61, e ele fala: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, a pôr em liberdade os cativos, a libertar os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Este é o ministério de Jesus. E como que ele inicia este ministério? Ele inicia, segundo João, falando que este foi o primeiro milagre, ele inicia numa festa de casamento. Vocês já se perguntaram por que o primeiro milagre de Jesus acontece na festa de um casamento? Vocês já se perguntaram qual foi o motivo do poder de Deus na vida de Jesus se manifestar, de Deus em Cristo fazer a escolha de se manifestar ao mundo através do seu poder como um Deus encarnado na festa de um casamento? Qual é o propósito disso? Diz o texto que ele foi convidado junto com as suas mães, estava presente nessa festa. E o que casamento fala? Uma cerimônia entre noivos fala de uma aliança, fala de um pacto, fala de um vínculo. Não é um vínculo externo, um pacto externo, mas antes é um vínculo íntimo, um relacionamento profundo, amoroso, que vasculha e traça e percorre os caminhos da intimidade. Engraçado é que Jesus Cristo veio e inicia seu ministério na festa de um casamento, trazendo justamente a ideia de que Deus estaria estabelecendo uma nova aliança com um novo povo. É por isso que ele manifesta justamente o primeiro milagre, uma festa de casamento. Anos tinham se passado e Deus tinha feito pacto com um povo chamado Israel. Deus tinha escolhido Israel, Deus tinha chamado Israel e tinha falado acerca de Israel, acerca dos textos aqui. O pastor leu há um tempo atrás, pregando sobre Isaías 61, no capítulo número 62, Deus falando acerca de Israel, que Israel era para Deus o quê? A minha delícia, era minha esposa. Como um noivo desposa a esposa, assim sou eu desposando ti, ó Israel. Só que passa-se o tempo, Israel dá as costas para Deus. Israel não quer um relacionamento íntimo. Israel, ele traçou o caminho de simplesmente abrir mão desse vínculo, dessa aliança. Ele prostituiu o seu relacionamento com Deus. Ele maculou o seu vínculo com Deus. Ele transgrediu o princípio básico de relacionamento. Os sacerdotes, os levitas, trazem a ideia justamente de cumprir aquele papel daquela esposa frígida, aquela que traça apenas o nome de um relacionamento, mas já não existe mais intimidade, desejo para um relacionamento um pouco mais profundo, um pouco mais íntimo, na recâmara do quarto, na conjugalidade da cama, debaixo da coberta. Essa esposa que não quer vínculo nenhum.
Deus fala: eu cansei desse vínculo, eu cansei dessa aliança. Israel não me honra como marido, Israel não me honra como pai, Israel não me honra como noiva. Olha, o profeta Oséias foi o que encarna justamente a ideia do relacionamento que Deus quer ter com o povo de Israel. Pede para o profeta que case com uma prostituta. Gomer, ele vai e casa com prostituta, tem filhos com a prostituta, ele ama a prostituta, tira ela do prostíbulo, promove a ela um nome, esposa de um profeta, dá ela honra, dá ela vestes, dá ela uma aliança, estabelece um vínculo. Mas Gomer tem saudade da sua antiga vida, Gomer tem saudade do prostíbulo, Gomer tem saudade dos homens, dos amantes, e ela sai, deixa o marido, deixa os filhos e entra na cama, nos quartos, e diz a Bíblia que depois vai passar noites e horas com diversos homens dentro do quarto. Diz que Deus pede para Oséias se levantar e levar até o quarto onde Gomer estava, a sua esposa estava se relacionando com outros homens, e deixar na porta azeite, deixar na porta olivais, deixar na porta víveres, deixar na porta grãos. E quando ele retorna e os homens saem, e Gomer sai depois de ser usada e abusada e se relacionar com diversos homens durante a noite, quando ela abre a porta e vê aquele monte de especiarias na frente da sua porta, ela fala: vejam como eu sou gostosa. Esses homens, depois de se deliciarem, se aproveitarem de mim a noite inteira, ainda deixam para mim ofertas e oferendas. Aí vem Deus e chama Oséias e fala: é isso que o meu povo de Israel, a minha esposa, a minha noiva está fazendo comigo. Porque eu sou o marido, eu sou o noivo, sou eu que dou o sol, sou eu que dou a chuva, sou eu que dou a semente, sou eu que abençoo a cria, sou eu que abençoo os frutos. E o povo de Israel fala que foi Baal, foi Moloque, foi Mamon. Eles se prostituem, assim como Gomer. Aí vem Deus, cansado disso, encarna em Cristo Jesus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E Deus em Cristo vem à terra e usa justamente a figura de um relacionamento, de uma conjugalidade, de um casamento, para evidenciar o seu novo pacto, a sua nova aliança. E o engraçado é que, trazendo o sentido de uma nova aliança, algo acontece nesse casamento que evidencia a sua presença nessa nova aliança. Diz o texto que acaba o vinho. Todo casamento na antiguidade nos judeus era cultura ter vinho. E entre a cultura deles, eles colocavam o melhor vinho primeiro, e depois que o povo ia ficando mais passadão, depois do primeiro gole, segundo gole, a quarta garrafa, a sétima garrafa, depois que a gravata está pendurada na testa, não é? A cabeça está aberta, todo já não está conseguindo discernir direito o paladar, os sentidos já vai se perdendo, serve os mais inferiores. E diz o texto que o estoque do vinho acaba. E para um povo judeu, naquela cultura, numa festa de casamento, no início da festa, acabar o vinho era uma desonra. Como que alguém faz um casamento, convida vários convidados, várias pessoas estar presentes na festa, e deixa com que acabe o vinho, de modo que nem todos sejam servidos. E diz o texto que as mulheres, claro, como sempre, percebem que o vinho está acabando. Homens, já viu que o homem não percebe, o homem só percebe que a bebida acaba quando ele pede mais um e não tem. As mulheres não, só que elas percebem que está acabando. E Maria, como uma boa mulher, percebe que está acabando. Foi servido a última gole, a última dose, foi virado o último tonel, o último odre. E ela chega para Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Engraçada a resposta de Jesus: o que é contigo, mulher? Não chegar na minha hora, não. Engraçado como uma boa mãe que sempre ignora a resposta dos filhos, ela vira para ele e fala: faz tudo o que ele mandar. Ele pega o servente, chama ele e fala assim: está vendo aquelas talhas ali de pedra? Enche essas talhas de água. Os homens encheram as talhas de água. Depois de encher, voltaram para Jesus e falaram: o Senhor pediu para fazer, nós fizemos, está feito. Então tá bom.
pede agora uma taça e vira uma taça. Pega uma taça de água e leva ao mestre Sala. Quando o mestre Sala experimenta, eu esqueci o nome do degustador de vinho, como que é o mesmo nome? Alguém sabe? O ofício de degustar vinho. Oi? Sommelier. Sommelier. Mestre Sala, como um bom sommelier, como diz a Sami, ele degusta, deixa com que o vinho fique um pouco em cima da língua, palpa o vinho no céu da boca, não é? Dá uma cheirada no vinho. Peraí, que vinho é esse? Barril de que ano? Quanto tempo está guardado? Esse noivo é louco. Todos servem o bom vinho antes de servir o inferior. Este noivo, ele faz o oposto, promove o oposto. Ele deixa o bom vinho para servir por último. Que loucura é essa? Porque o vinho, a água tinha sido transformada em um bom vinho. Eu não vou entrar no mérito da questão se o vinho era oinos, ou iecar, ou chapinho, iaim, nebrate no grego, porque isso nunca disputa, isso não interessa para nós. O que importa, o que interessa para nós é justamente o milagre que acontece na festa de casamento. Esse noivo, essa noiva, eles foram surpreendidos pela presença de Jesus, que faz com que, ainda que acabe o vinho, que faz com que, ainda que a gente possa estar propenso a uma possível vergonha e exposição, o milagre acontece. Se Jesus estiver presente, é certeza de milagre. Engraçado nesse texto, como disse no início, a organização do evangelista João, ele pega o capítulo de número 2, onde ele coloca o primeiro milagre em Caná da Galileia, nas bodas. Diz que Jesus, duas coisas importantes antes de nós entrarmos no texto, depois dessa introdução. Diz que Jesus pega e pede para pôr água na onde? Nas talhas de pedra. O que representa talhas de pedra? Para que serviam as talhas de pedra? As talhas de pedra, na cultura judaica, era um recipiente utilizado para que todo mundo que entrasse em algum recinto, seja numa casa, seja num ambiente, pudesse fazer o seu processo o seu ritual dentro da sua religião judaica de lavagem do rosto, das mãos e dos pés. Então a talha de pedra dentro de uma casa representava a presença da religião, do rito religioso. E o que era a utilidade dessa talha? Era para ter uma essência, um conteúdo chamado água. E vem Jesus e altera a funcionalidade daquilo que era a representação da pedra, a representação do estático, a representação do empedernido, a representação da religião, a talha, e põe dentro da talha vinho, profanando o recipiente religioso, profanando aquilo que representava a religião. Jamais um judeu admitiria que dentro de talhas que eram utilizados para purificação pudesse ser colocado vinho, porque vinho era para se alegrar, vinho era para se embebedar. Mas no entanto vem Jesus e corrompe o bom costume religioso, falando: o que para vocês é religião, estático, um rito de culpa, de lavagem, de purificação, eu transformo em uma possibilidade de alegria, de milagre, de vida nova. E na sequência do texto, se você ler a partir do verso número 13, depois dessa evidência de Jesus colocando vinho, um conteúdo que não era para estar dentro da talha, profanando a talha, a representação da religião, vem o evangelista e coloca na sequência desse texto, Jesus entrando aonde? No templo de Salomão.
ele entra no templo. Templo é lugar do quê? De religião. Era o símbolo da religião judaica. Na antiguidade, com certeza, estaria entre as 7 maravilhas do mundo. Era o símbolo que representava o culto a Yahvé, o culto a Jeová, o culto a Deus. E vem Jesus, depois de profanar a religião nas talhas de pedra, entra para dentro do templo, faz um azorrague. Diz o texto que ele encontra no pátio do templo, no átrio do templo, um monte de gente vendendo, barganhando, facilitando a vida dos outros, obtendo lucro com o pecado dos outros, obtendo lucro com o interesse da religião dos outros. Vem Jesus, olha para esse mercado dentro da religião. Vem Jesus, olha para essa barganha dentro da religião. Vem Jesus e olha para a corrupção da religião. Diz que ele faz um azorrague e sai quebrando mesa, cadeira, chutando vendilhões, chicoteando todo mundo, fazendo uma limpeza no templo. Agora, depois disso, volta para o texto do casamento, onde Jesus põe vinho nas talhas de pedra, que simboliza a religião. Você vai começar a compreender a sequência da mensagem do evangelista João no seu evangelho. Ele começa falando que Jesus veio para, eu ousaria dizer que Jesus veio para acabar com a religião. Graças a Deus eu não sou religioso. Se eu fosse religioso, estaria aqui de batina, segurando uma vela, fazendo uma oração em latim. Não é? E se Jesus veio para acabar com a religião, eu seria um dos que seriam acabados, com certeza. Agora vamos voltar para o texto. O que Deus, através de Jesus, veio falar neste milagre da transformação de água em vinho? O que essa mensagem, que este texto, que essa manifestação de Deus num casamento, simbolizando essa nova aliança com este novo povo, chamado de todas as nações, como ele diz em Jeremias: serei achado de outros povos, de outras nações, serei chamado Deus de um povo que não é meu povo, serei chamado Deus de uma nação que não é minha nação. No entanto, é justamente para esse povo que não é meu povo, que o sangue do meu filho alcança, que essa nova aliança está aberta. O que essa mensagem quer dizer para nós hoje? Juliano, o que isso tem a ver comigo? Eu diria que tem tudo. Por quê? Em primeiro lugar, para que Jesus veio? E por que Deus envia Jesus para fazer esse milagre num casamento, transformando água em vinho bom? Não era um vinho qualquer, um vinho bom. Diz que ele veio para que os nossos ritos de medo, de culpa e de purificação se transformassem em ambientes de festa, gozo e celebração. Jesus veio e transforma a água em vinho num casamento, profanando as talhas de pedras da religião, tirando a água e colocando vinho, justamente para mostrar para mim e para você que ele veio para que os nossos ritos de medo, de culpa e de purificação se transformassem em ambientes de festa, de gozo e de celebração. As talhas de pedra simbolizam a nossa presunção de querer conter a graça de Deus. É como essa água dentro deste copo, ela está contendo o conteúdo aqui dentro, sim ou não? Sim ou não? As talhas representam a presunção do homem de querer determinar o que deve ou não ser purificado. As talhas representam para o homem aquilo que evidencia a culpa, que só tem que ser purificado é porque existe culpa, e é justamente o rito religioso que faz a lavagem encobrindo a minha culpa. Eu ouso dizer nessa noite que, embora nós estejamos aqui em Bragança Paulista, no ano de 2013, falando que vivemos na graça, que pregamos a graça, que vivemos em liberdade, proferindo palavras como o apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, capítulo número 5, verso número 1, falando que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não vos ponhais novamente em julgo de escravidão, mas permanecei-vos livres. Embora nós profetizamos, embora nós declaramos, determinamos e postamos e curtimos até isso no Facebook,
gente ainda carrega muita culpa. É isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Nós carregamos muita culpa. Culpa pelos nossos pecados que nós cometemos, que até hoje nós somos assolados por eles. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus, cultuamos a Jesus, dizemos que amamos a Ele, que somos libertos nele. Então, no fundo, existe muita culpa. É um sentimento que nos impede de desfrutar da liberdade conquistada na cruz de Cristo. É culpa por ser quem nós somos. É culpa por não ser quem nós gostaríamos de ser. É culpa por ter a infância que nós tivemos. É culpa por ter a adolescência que nós tivemos. É culpa dos relacionamentos rompidos que nós tivemos. É culpa dos casamentos que não deram certo. É culpa das traições que nós cometemos. É culpa dos adultérios que nós cometemos. É culpa das palavras de maldição que nós proferimos. É culpa das palavras de raiva que nós proferimos para os nossos filhos. É culpa em cima de culpa. É insegurança em cima de insegurança. É medo em cima de medo. Embora a gente venha aqui, embora a gente cante, pule, embora a gente louve o Senhor, a gente canta 3 para cá e 3 para lá, a gente faz passinho, mas quando a gente chega na esquina, o que bate no coração é muita culpa. Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, o que bate é culpa. O sentimento quando você dobra o joelho, antes de pedir algo a Deus, o que você sente é muita culpa. O que eu me pergunto é justamente isso. Como que eu posso ter experimentado o vinho bom, o vinho novo, o vinho de libertação? O que eu sinto ainda é muita culpa. O que eu sinto ainda é esse sentimento extremamente presente em nós. Talvez você esteja aqui nessa noite. Vocês têm vindo congregar na igreja. Você está aqui há 1 ano, alguns meses, há 2, há 5. Talvez você tenha nascido da igreja. Você nunca conseguiu experimentar na interioridade do ser a experiência de viver a liberdade que Cristo veio promover através da cruz de Cristo em nós. O que a gente experimenta ainda é muita culpa. Que a religião, as talhas de pedra, o que ela gera em nós é evidência de culpa. Quem é você para pregar? Quem é você depois de fazer tudo que você fez, agora está indo na igreja por quê? Depois de sair com quem você saiu, depois de aprontar o que você aprontou, depois de trair a tua esposa, depois de você adulterar, depois de você deitar com o seu namorado, depois de você se deitar com 5, com 40, com 50 homens, com 50 mulheres, agora está indo numa igreja se esconder lá por quê? Talvez ninguém tenha falado isso para nós, mas a nossa consciência tem martelado isso todos os dias. Você não pode desfrutar do que você está desfrutando, você não pode ser o que você está querendo ser, você não pode sentir o que você está sentindo, porque lá no fundo o que a gente carrega é culpa. E a gente não sabe mais o que a gente faz para poder tirar essa culpa, a gente não sabe mais o que a gente faz para tirar essa insegurança, a gente não sabe o que fazer para poder gritar o que atormenta a nossa alma. A gente vem para o culto, a gente chora, a gente quer conversar com o pastor, a gente quer conversar com o irmão, mas a gente tem muito medo de ser reprimido, a gente às vezes não consegue nem discernir qual é o sentimento que habita a nossa alma, a gente não consegue verbalizar, expressar, gritar, falar qual é aquilo que habita a nossa alma, que nos aflige, que nos machuca, que nos fere, que nos condena. A gente não consegue, porque lá no fundo há muita culpa. Mas a transformação de água em vinho, primeiro milagre, grita para mim e para você, que Ele veio para que os nossos ritos de medos, os nossos ritos de culpa e de purificação foram abolidos. Não existe mais mecanismos para que você faça, para que você possa ser perdoado. Não existe mais
novenas que você faça, que você consiga ser restaurado. Não existe mais campanhas que você faça, que possa quebrar a maldição da tua culpa e do teu pecado. A única coisa que pode trazer a transformação na vida de um homem é o sangue do Cordeiro, é a evidência do milagre, é a transformação de água em vinho, é a presença de Cristo em nós, é a presença de Deus em mim, é a presença de Cristo em vocês. A gente sente muito medo. Talhas de pedra representa medo. Medo de Deus. Medo de que Deus saiba quem a gente é, como se Ele não soubesse. Medo de que Deus relembre a gente do que nós fizemos ontem à noite, a semana passada. Medo de que o diabo venha na nossa cara e aponte o dedo falando que nós somos indignos de estarmos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Temos muito medo, carregamos muito medo. Nós achamos que nós temos que fazer um processo de purificação, nós achamos que temos que pegar a talha, pegar a água e fazer a lavagem das mãos, fazer a lavagem do rosto, fazer a lavagem dos pés, e nós achamos que assim nós estaremos aceitos, prontos para se sentar à mesa. Mas isso são apenas mecanismos humanos, são frutos da religião da terra, a evidência da pedra, daquilo que não tem poder de fazer nada, de mudar nada, de transformar nada na sua vida. Diz o texto, que a evidência do milagre de Deus em Cristo, em transformar água em vinho, veio trazer para mim e para você a possibilidade de nós não vivermos mais as nossas culpas, os nossos medos, e achar que nós temos que fazer algum processo de purificação. Porque quando nós experimentamos o bom vinho de Cristo, a única coisa que nós experimentamos é felicidade, alegria, gozo e vontade de expressar a nossa liberdade. Qual é a segunda coisa que Deus veio fazer? A mensagem que Deus veio trazer em Cristo Jesus. Diz o texto que Ele veio para que o homem ofereça a Deus a sua essência mais básica, porque o resto do milagre é por conta dele. Diz o texto, olhando esse milagre, que Deus em Cristo, o que Ele quer que a gente apresente a Ele, é a nossa essência mais básica. Se nós tivermos a coragem de apresentar o que nós somos, na nossa essência, o milagre cabe a Ele, não a nós. Diz o texto que Jesus pede para os serventes encher as talhas de água. O que é água? O que simboliza água? Vida. Água é simbologia de vida. Aonde existe água, existe vida. Aonde não tem água, não tem vida. Diz o texto, diz a história, alguns historiadores, biólogos, geógrafos, dizem e somam que nosso planeta Terra tem 2/3 de água. 2/3 do nosso planeta é água. Somente por isso que existe possibilidade de vida no planeta Terra. Diz alguns fisiológicos também que o nosso corpo é composto de quanto de água? 70%. 70% do nosso corpo é água. E Jesus pede para os serventes pôr o que dentro da talha? Água. Quando os serventes põem água, e a água é apresentada a Jesus, a única coisa que Jesus fala é: pode servir ao mestre Sala. Quando o mestre Sala sente o gosto, já não era mais água. Deus tinha entrado no processo e feito o milagre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem trazido no seu culto a Deus? A gente não quer trazer a nossa essência mais básica. A gente quer trazer performances.
A gente quer trazer postura. A gente quer trazer a evidência da talha de pedra, da religião. A gente quer trazer uma boa voz, uma boa oratória. A gente quer trazer uma imagem. A gente quer se apresentar para Jesus colocando tintura no conteúdo da nossa essência, achando que a gente pode se apresentar, se bancar, se parecer com vinho. Se fôssemos lá em termos de vinho, sabe o que a gente ia ser? Aquele vinho de mosteiro chamado sangue de boi. Aquele negócio que você desce e amarra até a garganta, horrível. Não tem conteúdo bom em nós. Diz o texto que os serventes trouxeram o conteúdo básico que todo ser humano tem. Aonde houver água, tem um ser humano. Você pode ir nos desertos mais áspidos, mais insípidos. Se você vê uma tenda de um nômade armado, pode ir que tem água. Porque aonde não tiver água, não tem ser humano. O ser humano depende da água, 70% do seu corpo é água. E vem Deus, no milagre de Jesus, e fala que nós temos que apresentar a Jesus a nossa essência mais básica, não importando a procedência da água. O problema é que a gente quer sempre achar que uma boa procedência é que faz o milagre. A gente acha que uma boa procedência é o que precede o milagre. Só que diz o texto que Deus não se importa com procedência. Pode ser água boa na fonte, como pode ser água do esgoto. O milagre não está atrelado ao conteúdo da água. O milagre está atrelado à presença de Jesus. Esse texto diz que não importa quem você é, não importa de que procedência você seja, não importa de que estipe você seja, não importa de qual o conteúdo, o que caracteriza o seu caráter, o que caracteriza quem você é, a sua personalidade, não importa por quais caminhos você tenha percorrido, não importa o que você fez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou últimos anos da sua vida inteira, não importa. O que importa é que se você tiver a coragem de apresentar a Jesus, a essência mais básica, pode deixar que o milagre é por conta dele. Porque quem tem a capacidade de transformar o conteúdo da essência é Deus, não somos nós. Porque se fôssemos nós, poderíamos continuar com os ritos de pedra, com as talhas de pedra. Mas vem Deus e aposenta as talhas de pedra, fala que eles não servem para mais nada, a não ser para ter vinho dentro, que não serve mais os ritos de transformação, de alteração de conteúdo. Talvez você ache que você tem alguns problemas e você não pode. Você tem que esperar mais um pouquinho para se entregar a Deus. Talvez você acha que você não pode agora confessar publicamente a tua fé no batismo que vamos ter, que você acha que tem que algumas coisas a mais você tem que melhorar, algumas coisas a mais você tem que mudar. Você acha que você não pode vir e conversar com o pastor, que você quer congregar e que você quer firmar o seu compromisso com este ministério, que você quer ter um compromisso com Deus nesta casa, fazer parte do nosso corpo aqui da igreja. Você não quer confessar o seu vínculo com Jesus publicamente, porque você acha que algumas coisas você tem que fazer ainda para poder se apresentar a Deus, de modo que Ele possa fazer algo para você. Mas diz o texto que não adianta a gente querer colocar na água tintura nenhuma, não adianta a gente querer alterar o conteúdo, não adianta a gente achar que a nossa postura, que as nossas escolhas, que as nossas palavras, o nosso bom comportamento pode alterar algum fator na transformação de água em vinho. Não é o que nós somos que possibilita a transformação, é o que Deus é que evidencia a transformação. Eu não sei de que procedência é a sua, não sei que tipo de água você é. Se você fosse olhar para você hoje, você ia se autodenominar com que água? Eu sou boa na fonte?
Alguns um pouco mais conscientes de si mesmos iriam dizer: eu sou água do esgoto. Né, Décio? Olha o Décio balançando a cabeça lá. Eu sou água do esgoto. Está molhado. Tá, essa água aqui não tem conteúdo nenhum, essa água não tem vida, essa água não tem oxigênio, essa água, o que existe nela, desculpe a palavra, é merda. O que essa água produz é merda. O que caracteriza essa água é merda. Olha para trás e veja o que caracterizou a nossa vida: merda. Se você for um pouquinho verdadeiro com você mesmo, vai ver que é isso, é titica, é excremento, aquilo que é reprovável, que ninguém quer ter. Porque é isso que a gente faz. A gente é igual aquela criancinha, a gente vive enchendo as fraldas, depois a gente corre para o papai poder limpar, porque a gente só faz merda, só faz cocô. Depois a gente corre para Deus: Deus, por favor, me ajuda. Aí vem o papai trocar nossa fraldinha. Olha para você e veja que conteúdo você define para você mesmo. Diz o texto que nós temos que ter a coragem de apresentar para Ele a nossa essência mais básica. Se você veio aqui nessa noite, se você esteja nos visitando, ou você já é membro da igreja, mas você, como eu, tem lutado ainda com muitas coisas que você não admite mais em você, porque assim, depois que a gente experimenta da água da vida, a gente não quer beber mais qualquer água. Mas infelizmente neste mundo, e por habitarmos no mundo, e por sermos do mundo, e por vivermos no mundo, nós temos aflições, como disse Jesus. O pecado nos aflige, o pecado nos rodeia, o pecado nos assalta, o pecado se põe como uma pedra e a gente tropeça nele. Então você está aqui nessa noite falando: eu preciso dessa, eu quero apresentar a minha essência, essa minha água, é isso que eu sou, eu preciso deste milagre, é isso que precisa ocorrer na minha vida, é este milagre que precisa ocorrer na minha vida. Então saiba que você tem que trazer aquilo que você é para Deus, que para Deus não importa o que você tem, Deus não está interessado no que você tem. Diante de Deus, o que você tem é nada. A única coisa que importa para Deus é o que você é, e o que você é água. Para o milagre ocorrer, não importa que tipo de água você é, o que Ele pede é que para você trazer a sua essência mais básica. Não adianta você querer dar um jeitinho para a água, não adianta você querer enfeitar a água, não adianta você querer colocar ela num recipiente diferente, com flores, com uma fita azul, uma fita rosa, ou uma fita colorida. Não importa você querer incrementar alguma coisa. O que me faz relembrar da evidência da palavra de Paulo, dizendo que não é por obras que ninguém é salvo, é pela fé. Não é o que eu faço, não é o detalhe que eu ponho na minha vida, não é as vestes que eu uso, não é o meu cabelo, não é o meu linguajar, que faz de mim alguém disposto e pronto a receber o milagre. Diz o texto: se você está achando que em sua vida o que habita é só pecado, essa essência sua básica é caracterizada por pecado, por transgressão, por aquilo que até você mesmo repudia na sua própria vida, se você vir com essa consciência de se apresentar para Deus com essa certeza, ainda que você se repudie a si mesmo, ainda que você fale: eu não mereço essa transformação, porque na minha vida tem abundado o pecado. O apóstolo Paulo diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça, superabunda a alegria, superabunda o vinho novo. Uma terceira e última razão dessa mensagem, diz o texto que Ele veio para que ofereçamos a Ele a plenitude das nossas basicalidades, porque Ele é quem enche a gente da plenitude do milagre. Não tem como se apresentar a Deus
Só o pé. Não tem como você querer limitar aonde Deus vai entrar. Diz o texto que eles encheram totalmente as talhas de água. Não encheram pela metade, não encheram um quarto, eles encheram totalmente, até a boca, até transbordar. O que me faz refletir justamente isso, que Ele veio para que a gente ofereça a Ele a plenitude de quem nós somos. O grande problema, as pessoas que têm frequentado a igreja, é que elas querem apresentar a Deus compartimentos. Nós queremos apresentar a Deus determinadas áreas que Ele pode atuar na nossa vida, mas se nós não oferecermos a Deus a plenitude de quem nós somos, jamais viveremos a plenitude do milagre. Para vivermos a plenitude do milagre, é necessário que se apresente a Deus a plenitude de quem nós somos. E eu faço uma pergunta para você: será que você não tem tido vergonha de se apresentar totalmente a Deus? Será que você não tem receio de apresentar quem você é para Deus, o seu recipiente? Você olha para você e fala: isso aqui é pedra, não tem utilidade. O que eu posso fazer na igreja? Essa é a pergunta de muitos. O que eu posso fazer? Eu não sei. Um tempo atrás, hoje eu conversei com uma pessoa acerca disso. Um tempo atrás eu sentia tanta coisa diferente na igreja, mas hoje parece que as coisas não andam, as coisas parece que não vai, já não sinto mais a mesma coisa. A gente fica querendo viver do passado. Já percebeu que cristão gosta de viver do passado? O cristão é museu, gosta de velharia. Olha, era tão bom no começo da minha fé, eu orava, as coisas aconteciam, eu estava sem guarda-chuva, meu guarda-chuva quebrado, a minha moto com o pneu furado, eu ia sair para ir para a rua e falava: Deus, por favor, cesse a chuva. E quando eu ia para a janela ver, a chuva estava cessada e eu podia sair andando. Esses milagrinhos que Deus dá para a gente, para evidenciar que Ele nos ama e que Ele está com a gente no começo da nossa fé. A gente eterniza isso. Passa-se 10 anos, a gente quer ficar bebendo o leitinho que a gente bebeu no início, na infantilidade, na nossa maternidade da fé em Cristo. Eu vejo crentes de 10, de 20, de 30 anos tendo saudade da sua conversão. O que é isso? E vem hoje e não quer apresentar para Deus a plenitude do que é, que fica se recordando daquilo que recebeu e experimentou lá atrás. São quase 30 anos que eu estou na igreja. Eu tive experiências maravilhosas com Deus. Teve uma época da minha vida em que eu me trancava 2, 3, 4 dias no quarto, ficava em jejum, em oração e devocional. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. E ela não entrava para não me atrapalhar, não deixava a Ana Júlia entrar para não atrapalhar, porque eu estava ali me consagrando. E naquele momento em que eu estudava, em que eu me dedicava, em que eu sentia a presença de Deus falar no meu coração fortemente, aquela experiência maravilhosa daqueles encontros com Deus há 5, há 10 anos atrás, não são para mim saudades, que tiveram a sua utilidade naquele tempo, naquela época. Hoje eu não faço mais isso, mas não deixei de experimentar algo que eu vivia há 10 anos atrás. Pelo contrário, a experiência que eu tenho vivido hoje, o vinho tem se tornado melhor. Quanto mais tempo, melhor o bom vinho. A experiência que eu tenho hoje com Deus é a mesma apaixonante, com muito mais maturidade, com muito mais consciência, com muito mais experiência, com muito mais certeza do que Deus fez por mim do que há 5, 10, 15 anos atrás. Eu não posso viver do meu passado. Mas a gente não quer se apresentar para Deus aquilo que nós somos hoje. A gente quer limitar a Deus. Nós não podemos temer trazer a plenitude do que nós somos,
pois a gente pode ter a certeza que nós vamos experimentar o melhor vinho, quando nós trazemos a basicalidade de quem nós somos, quando nós trazemos a essência do nós somos, quando nós trazemos a plenitude de quem nós somos, nós podemos ter certeza que Ele encherá também da sua plenitude, de João, capítulo número 1, verso número 16, graça sobre graça. João disse, esse mesmo autor, que Deus nos deu em Cristo, graça sobre graça. Nós recebemos a plenitude da graça. Nós queremos viver as plenitudes dos maiores milagres, mas nós não queremos nos entregar em plenitude para Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Quais foram as experiências que você teve na sua caminhada de fé? Talvez hoje é um bom dia para reafirmar esse pacto de conjugalidade com o teu marido Jesus. Hoje seja um bom dia para você reafirmar esta aliança e poder desfrutar da transformação desse vinho novo com Jesus. Fique de pé comigo, sem sair do seu lugar, sem se movimentar na igreja, por favor. Nós ainda não terminamos. Entenda uma coisa, olhe para mim. Quando o nosso conteúdo recebe a palavra de Deus e a nossa essência é transformada em vinho bom, tenha certeza de uma coisa: todo mundo que experimentar vai saber que esse vinho é diferente. Diz o texto que o mestre Sala, tendo experimentado a água transformada em vinho, ele disse que aquele vinho era o melhor. Era o melhor que ele poderia ter experimentado. Eu te faço uma pergunta, e me faço ela também. O que as pessoas que têm se relacionado com a gente têm experimentado na nossa vida? Vinho bom ou vinagre azedo? Tem muita gente que acha que pode manipular essa transformação para tentar se fazer parecer com o vinho bom. A gente vê direto isso por aí. Quando você lida com pessoas, com relacionamentos, você percebe isso. Tem pessoas que querem se parecer como vinho bom, mas quando você olhar com atenção e degustar, você vai ver que é só rótulo, é só selinho. O conteúdo é estragado, o conteúdo é azedo, o conteúdo parece mais vinagre do que vinho. Aí eu faço uma pergunta para nós hoje: o que as pessoas têm falado a nosso respeito? Será que as pessoas têm tido o prazer de estar ao nosso lado? Será que o nosso conteúdo é um promotor de alegria, como é o significado do vinho? Promotor de alegria, de vida, de festa? Ou você tem tentado parecer com vinho, que todo aquele que não quer se apresentar em plenitude para Deus, todo aquele que não quer trazer a sua consistência mais básica e em plenitude, a sua essência mais básica para Deus, para que Ele possa fazer o milagre, mas como ele quer se parecer com vinho, ele quer permanecer no ambiente, ele se rotula como vinho bom e cria máscaras para os outros, e a gente até bebe dele, mas depois do segundo gole a gente vê que amarga a nossa garganta. A gente fala: esse vinho não é bom. Posso falar uma coisa para vocês? Quem está lá fora, talvez eles não saibam o que é a graça, como nós sabemos, mas pode ter certeza, eles sabem quem vive nela e quem não vive. Eles podem
não querer viver o compromisso com Deus. Mas eles sabem muito bem quem vive o compromisso e quem não vive. O mestre Sala, o mundo, que degusta o vinho, sabe diferenciar o vinho bom do vinho amargo, o vinho novo do vinho velho, um vinho salutar de um vinho azedo, de um vinagre. E a pergunta para nós nessa noite é justamente esse: que vinho nós somos? Que conteúdo nós somos? Quem nós somos? Se fosse perguntar para tua mãe, o que tua mãe diria a teu respeito? É um vinho bom? Se fosse perguntar para o teu pai, o que teu pai diria a teu respeito? Esse é um vinho bom. Se fosse perguntar para o teu amigo, o que teu amigo diria a teu respeito? O que caracteriza a nossa vida, a nossa jornada na fé? É vinho bom ou vinagre? Falando de mim, muitas vezes o que tem caracterizado a minha vida, às vezes é vinagre. Em diversas áreas eu não quero ser vinho bom. Eu acho que as pessoas não merecem degustar do meu bom vinho. Eu quero ser azedo para os outros. Nessa noite, depois de meditar nisso, eu falei: Deus, eu quero ser um vinho novo. Eu quero ser um vinho bom. Eu não quero que ninguém em que se relacione comigo possa sair falando que o vinho é amargo. Sabe o que faz uma pessoa, para ela mesma ter consciência de que ela é um bom vinho? Não é ela que sai se oferecendo para ninguém, não é ela que sai se convidando para ninguém. São as pessoas que vêm querendo ter desejo de provar novamente desse vinho bom. São as pessoas que vêm atrás do bom vinho. São as pessoas que têm o desejo de estar com o bom vinho. São as pessoas que querem desfrutar do bom vinho. São as pessoas que querem se embebedar deste vinho novo, promotor de vida e de alegria. O problema é que, como a gente não é vinho bom, a gente fica querendo correr atrás dos outros, querendo provar que nós somos vinho bom. E a gente manifesta só azedo, vinagre, sangue de boi, vinho de mosteiro, negócio quente, amargo, seco, que desce amarrando a garganta. Eu queria que você olhasse para você nessa noite e lembrasse quais foram os motivos de Jesus vir trazer um milagre na nossa vida. Lembrasse que Ele veio para que nossos ritos de medo fossem retirados e que se transformassem em ambientes de festa, de gozo, de celebração. Se lembrasse de que Ele quer que o homem ofereça a Deus a sua essência mais básica, porque o milagre é por conta dEle. Ele quer que a gente se recorde de que Ele veio para que nós ofereçamos a Ele a plenitude de quem nós somos, a plenitude das nossas basicalidades. A gente venha despido de tudo aquilo que caracteriza quem a gente é, que apresente a Ele em nudez, sem roupa, sem máscara, sem persona, simplesmente mostrando para Ele quem nós somos. Ele quer que a gente faça isso, e quando a gente fazer isso, a gente pode ter a certeza nesta noite, talvez seja hoje, o dia do milagre na nossa vida. Hoje eu vim aqui para falar para vocês, eu nunca disse isso, existe milagre para você nessa noite. Neste lugar nunca se falou de outro milagre, mas nessa noite, tem milagre para mim e para você nessa noite. Se você quiser apresentar a Deus o seu conteúdo mais básico, trazer a Deus a sua essência, a sua água, não importando a procedência, pode ter certeza, vai ter transformação de água em vinho, pelo poder da presença de Jesus. Quantos querem se apresentar a Deus com a sua essência nesta noite? Feche seus olhos, curva sua cabeça e ore ao Senhor. Peça para Ele, diga a Ele que você está cansado de tentar ser vinho bom e não conseguir. Diga a Ele que você está cansado de experimentar somente vinho azedo na vida.
A vida tem feito com que você tenha bebido vinagre todos os dias. Você bebe vinagre por causa dos seus relacionamentos. A sua vida é caracterizada como um vinagre por conta das suas escolhas, por causa dos seus pecados. A sua vida é caracterizada por vinagre por conta de alguém que muitas vezes não foi nem você o promotor, mas você foi o refém, você foi a vítima. Alguém promoveu esse vinagre na tua vida. Talvez tenha sido o teu pai, talvez tenha sido a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, talvez tenha sido o teu filho. Mas nessa noite existe possibilidade de você experimentar o vinho bom de Deus, experimentar a vida em Deus, experimentar o milagre em Deus. Pai, em nome de Jesus, encontre corações aqui dispostos a se apresentar totalmente a Ti. Encontre corações que estão trazendo essa talha de pedra, que ainda insiste em performances, em ritos, em conceitos, em estilos, em pensamentos e valores. Que a gente possa, Senhor, apresentar diante de Ti do nosso conteúdo básico. Nossa vida é caracterizada pelo pecado. É isso que nós somos, pecadores. Todos pecaram e todos foram destituídos da graça de Deus. Encontre nessa noite tonéis de pedra dispostos, Senhor, a receber o Teu milagre. Encontre nessa noite a água suja, água limpa, água turva, água sem vida, água amargurada, água triste, água sem esperança, água cansada, água complexada, água com traumas, alma com medo, alma com defeitos, alma com complexos, água com síndromes de inferioridade, de impotência. Encontra nessa noite a água, não importando a procedência do nosso ser. O que a gente vem apresentar para o Senhor é aquilo que nós somos, Deus. Nos apresentamos a Ti, dizendo: me ajuda, Deus, ajuda, Senhor, esta pessoa que está com problema na sua casa, ajuda essa pessoa que há dias não tem alegria, que tem sofrido, que tem chorado, que tem se desesperado, que perdeu a esperança do marido, que perdeu a esperança da esposa, que não vê mais saída para a mãe, para o pai. Olha para nós essa noite, Deus. Encontre nós essa pessoa que está pedindo para o Senhor: por favor, me ajuda a ter vinho na vida novamente, me ajuda a ter vida novamente, me ajuda a ter alegria novamente. Eu não aguento mais. Eu sei que tem gente aqui dentro dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Desde o início do culto, Deus ministrou meu coração com pessoas aqui dentro dizendo: eu não aguento mais. É tanta tristeza, é tanta angústia, é tanta incerteza. Eu não sei quando isso vai passar, eu não sei quando isso vai mudar, eu não sei quando isso vai acontecer. Deus parece distante, longe. Eu não sinto mais prazer na igreja. Eu vou na igreja, mas eu não consigo ter o mesmo prazer, eu não consigo ter a mesma alegria, eu não consigo ter o mesmo sentimento que eu tinha antigamente. E o que está acontecendo? Se nessa noite você tiver a coragem de trazer a sua água, se nesta noite você tiver a coragem de se apresentar para Deus com o que você é, sem reservas, em plenitude,
Deus pode fazer um milagre. Transforma, Senhor, a nossa água em vinho, Deus. Transforma a nossa água suja em vinho novo. Transforma a nossa amargura em alegria. Transforma o nosso choro em riso. Transforma a nossa angústia, Senhor, em momentos de festa. Encontre aqui corações dispostos a viver o milagre da transformação. E muda a nossa vida, Deus, nesta noite, por favor. Se é água que o Senhor quer, é água que aqui existe. Nenhum de nós tem o poder de mudar nada. Só o Senhor tem poder de fazer o milagre. Faz um milagre na nossa vida, Deus. Transforma a nossa vida. Muda, Senhor, as nossas vidas. Muda, Senhor, a nossa existência. Muda o nosso conteúdo. Gera alegria, vida, paz. Transforma, Senhor, radicalmente quem nós somos. Encontra em nós corações dispostos a viver o teu milagre, Pai. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Jesus que leva a vida do próprio Deus, a água viva do próprio Deus, esse rio está. Jesus, Esse Senhor está aqui, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode ficar à vontade para entregar. Tu
fonte, Senhor. Se você trouxe o seu dízimo ou trouxe a tua oferta, pode ficar à vontade para entregar ela em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. O Senhor pode e vai, sempre que encontrar água, a totalidade de um ser humano, Ele pode e vai, porque esse é o propósito dele, efetuar um grande milagre. Senhor, eu entrego a totalidade da minha vida. O Senhor sabe do que eu estou falando. Esse lugar, Quero me saciar na água da vida. quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Irmãos, que banquete, não? Uma coisa, esse dia para mim vai ficar marcado como muitos outros. Deus usando a vida do Juliano aqui. Eu amo um tópico da do nosso tratamento na comunidade que chama paradoxo da impotência. Eu amo esse tópico. E o paradoxo da impotência sempre fez muito sentido para mim. Tanto que quando eu ministro alguém sobre ele, eu fico muito tempo. O Breno, eu tive a oportunidade de ministrar ele por algum tempo e ele sabe disso. Quando chega no paradoxo da impotência, nós ficamos semanas falando sobre isso. Enquanto o Ju pregava, e quando você falou, Juliano, que a talha somos nós, é isso? Porque nós somos a talha que tem a facilidade de reter a religiosidade ou o conteúdo. E uma das coisas que eu sempre disse a Deus quando me encontro com o meu mal, é porque eu percebo que sou eu que tenho capacidade de reter aquele mal dentro de mim. É isso que você quis dizer. Se tiver ao contrário, você pode me corrigir. Mas foi isso. E eu ouvindo o Juliano pregar, e com aquela certeza de que eu sou uma talha, e de que eu tenho essa facilidade de reter em mim a religiosidade, os problemas, as dificuldades e tal. Isso me faz mal. E sempre que eu me percebia retendo esses conteúdos, eu dizia: Senhor, por que o Senhor não me muda? Porque eu não quero reter isso. E essa noite o Espírito Santo, enquanto o Juliano pregava, falou para mim: eis a resposta, porque eu não te mudo, porque eu te construí perfeitamente. Você é perfeito. Eu te construí para você reter o conteúdo. É isso, eu te fiz assim. Por isso eu estou lutando para colocar em você tudo que sou. Porque o dia que eu conseguir colocar em você tudo que eu sou, eu te fiz perfeito.
você vai me reter para o resto da tua vida, porque você foi feito para reter. Você é talha, e é por isso que Jesus não muda o recipiente, Ele manda na talha. Ele muda o conteúdo. Aonde Ele manda por água? Na talha. É na talha que Ele manda por água. Ele poderia ter mudado, não poderia? Ele disse: olha, não, ponha no vaso de porcelana. E agora me faz muito mais sentido ainda, depois dessa mensagem, ouvindo o apóstolo São Paulo, que tinha consciência total de seu erro, dizer assim: tendo, porém, esta excelência na talha de barro. Eu tenho, o que está em mim não é meu, eu sou talha, eu só retenho. E para mim hoje, meu irmão, é por isso que Deus não muda quem eu sou. Quem eu sou eu. Deus me fez perfeito. A questão é o que eu retenho. E essa noite eu quero entregar a Deus toda a minha água, para que Ele transforme a água do Duda em vinho, para que eu tenha a felicidade de reter para o resto da minha vida a alegria de Jesus. Que o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, a graça salvífica e redentora